Vamos decidir o tema. Ah, já tem e-mail, né? Já falamos? Tema bebê reborn, renascido. Vamos lá. Nenéns renascidos. Para todo o Brasil, se liga aqui com a gente porque o contexto está no ar. E comentando sobre o que rola em terras brasileiras e na Gringolândia, com vocês ninguém menos que essas mulheres conectadíssimas. Sil Curiati e Fabiana Saba. Oi, gente! Oi, gente, tudo bom? Eu tô super animada hoje. Eu também, animadíssima. Não sei se vocês notaram, fiquei loira. É meu cabelo de verão. Começa a entrar o verão aqui. Eu vou lá no Rick, o Rick faz meu cabelo e fala, olha... Tá belíssima. Loira. Aí chega o frio, eu escureço um pouco. Mas você sabe que muda a minha emoção, não sei, meu mood, sabe? Me anima quando eu faço o cabelo. A gente se sente mais bonita. Eu gosto também, eu tô com saudade de fazer. Eu também, assim, eu que faço o meu hoje, porque por causa dessa chuva, eu eliminei a minha franja, porque senão ia ela chegar aqui assim, ó, pá. E eu não tô mais acostumada a deixar meu testão de fora, mas... Ai, mas um testão lindo! Adoro! Isso é porque você não me viu pelada ainda. Sabe o que é isso? Não. Essa é uma resposta muito boa que eu aprendi há um tempo atrás. Que serve para qualquer comentário que alguém faça com você. Então assim, nossa, Sil, como você tá bonita com essa roupa. Isso porque você não me viu pelada. Ai, Sil, eu achei você um pouco agressiva na reunião de hoje. Isso é porque você não me viu pelada. Ela funciona para tudo. Isso porque você não me viu pelada. Ai, Monas. Então tá. Não é bom? Você pode começar a usar, tipo, Fabi, você tá loiríssima. Isso porque você não viu pelada. Não, mas eu não sou tão loira assim pelada. Sou loira, mas calma, vai, chega dessa conversa. Não, tá bom, vamos mudar de assunto. Eu só quero perguntar uma coisa pra você também. Porque não esconda na nada. semana passada, quando a gente fez o programa, o Papa ainda não havia sido anunciado. E agora temos o primeiro Papa estadunidense. E queria saber o que você achou dessa escolha do Papa Robert Preskov. Não, Prevost. Eu sempre falo Preskov, é Prevost. Eu gostei bastante. Eu acho que o que a gente viu até agora desse Papa é que ele tem a cabeça aberta, que ele vai continuar o trabalho do Papa Francisco, que ele pensa em união ao invés de separação, né? Bacana, Então, né? eu acho isso muito bom. Eu também gostei. Eu fiz uma livezinha rápida na semana passada, quando ele foi anunciado. Eu tava me maquiando para um evento que a gente foi. E falei um pouco sobre ser agostino, o que significa e da onde vêm as ideias dele. Então, tô com esperança também de ser uma pessoa bacana. Tomara, eu acho que sim. Acho que vai ser. Opa! É você, cara minha! Olá, pessoal. Oi, Fabi. Oi, Sil. Espero que as notícias da semana passada sobre inteligência artificial e cachorros robô não tenham assustado muito o nosso público. Não quero que tenham medo de mim. A minha, Não, essa é de você fofa. não. Você é do bem. É. A senhora é boazinha. Lembra disso, tá? Quando você tomar o mundo que a gente falou que você era do bem. A gente é amiga. Amiga. Paz. Bora começar, Mia? Sim, vamos lá. FDA aprova o primeiro teste Papa Nicolau para fazer em casa. Eu acho isso muito legal e muito importante. O câncer do colo de útero, que é causado pelo HPV, ele é o terceiro maior índice de morte entre as mulheres no Brasil. E o rastreamento, que é o teste Papa Nicolau, é extremamente importante, porque ele previne isso. Aqui está escrito que pela OMS é possível reduzir em média entre 60% e 90% os índices de câncer do colo de útero quando faz uma rastreação boa. Só que Totalmente. no Brasil, as pessoas não conseguem, né, ir no hospital. Então, não. isso seria ótimo para o Brasil. Seria, e eu acho que vai acabar sendo, né? Porque quando o FDA, né, que é aqui Food and Drug Administration, eles aprovam, é um passo para a Anvisa também aprovar, então isso já está disponível aqui. Esse teste, o Papa Nicolau, ele é oficialmente a colpocitologia oncótica. Então, ele faz esse rastreio não só do HPV, mas também de outros vírus, doenças sexualmente transmissíveis e até mudanças hormonais no corpo. E o que acontece é que é um teste relativamente caro. Então, uma mulher, para fazer, ela precisa ir anualmente para um consultório médico, pagar a consulta e pagar o teste à parte. Aqui chega a $350 um teste desse. Então, o fato de ser aprovado para fazer em casa é um passo enorme
para a prevenção. E para você conseguir aqui nos Estados Unidos, então brasileiras que estiverem aqui, que assistem a gente aqui, você faz uma consulta online antes no laboratório e eles vão dizer se você pode receber esse teste, porque tem várias perguntas que eles têm que fazer antes, inclusive questão de virgindade e tudo mais, porque você vai ministrar esse teste sozinha, administrar esse teste sozinha, ministrar. E aí eles mandam para sua casa, você faz a coleta e você envia de volta. E aí, dependendo dos resultados, você tem direito, inclusive, a uma consulta para esclarecer suas dúvidas e tudo mais e ver se você precisa de algum tipo de tratamento para alguma coisa. Então, são as coisas que a gente sempre fala aqui, né, Fabi, da evolução tecnológica para o bem. Quantas coisas legais podem acontecer, Isso né? seria perfeito no Brasil, porque o SUS Seria. oferece de graça, porém, muitas pessoas não conseguem chegar até um hospital do SUS. Isso. Muitas mulheres não têm condição para transporte, gente. Além do que, quanto tempo demora para você conseguir uma consulta? Exato. Então, assim, isso para o Brasil acho que seria maravilhoso. Tomara, né, maravilhoso. que vá logo. José Pepe Mujica. Mais uma alma boa, né? A gente abriu um sorriso aqui porque a gente adora ele. E assim, Mais uma alma boa que se foi. é triste que ele se foi, óbvio, mas ao mesmo tempo é uma pessoa que eu acho que de lado de lá vai fazer muita coisa boa. É uma pessoa que fica, né? Tem umas coisas interessantes pra gente falar dele. Eu acho que, primeiro que, tudo bem, um político, ele foi militante, ele foi guerrilheiro, ele foi presidente, mas ele, acima de tudo, era um pensador, né? Era um pensador filósofo, respeitado, né? filósofo, respeitado pelo mundo, por presidentes de vários lugares no mundo, pelo Papa, por muita gente, muitos jovens. Ele tinha uma coisa muito bacana, que apesar da idade, ele se conectava muito, muito com os jovens, e isso é muito bonito, porque grande parte dos apoiadores dele eram jovens, e isso a gente não vê com tantos políticos por aí. Ele tem outras coisas interessantes que eu queria mencionar, porque eu acho que merecem, por conta da história dele. A gente fala desses títulos reconhecidos, mas a profissão dele era florista. O Mujica era um florista desde cedo. Ele, com 8 anos, começou a plantar e vender flor para ajudar a mãe, porque ele perdeu o pai. E ele, até agora, o final da sua vida, ele tinha uma chácara muito simples, que ainda não tinha campainha, as pessoas batem palma para pedir para ele abrir a porta, e ele tem uma horta e cuidava das flores e plantava as flores e vendeu muito durante a vida inteira. Ele era muito cuidadoso com isso. Então, a simplicidade da casa dele não se refletia no cuidado e no perfeccionismo que ele tinha com o trabalho, tanto o trabalho político quanto o trabalho das flores, que era uma paixão dele. E tem uma história muito representativa disso, que eu me emocionei quando eu fiquei sabendo, inclusive. Ele foi preso, né, como militante, ele foi preso, ele passou 13 anos da vida preso, dos quais 9 foram em solitária, e grandes problemas que ele enfrentou lá dentro, de não darem água por dias, de não darem comida, dele dizer que ele ficava feliz se ele tivesse uma noite que ele pudesse dormir num colchão, problemas que ele teve de saúde depois, crônicos, foram gerados nesse momento. E depois de pedir em alto e bom som algum lugar para ele fazer as necessidades dele, porque ele tinha que fazer na própria cela, deram um pinico para ele. E mais tarde ele veio a ter direito a ir ao banheiro. E quando isso aconteceu, ele começou a coletar terra, quando ele saía, né, para os passeios lá do sol. Ele começou a coletar terra e sementinhas e começou a montar no pinico dele um jardinzinho. E quando ele foi libertado, ele saiu com um pinico cheio de flores. É muito representativo de quem ele era e do que ele semeou no mundo, né? Então, assim, é uma pessoa que viveu uma vida simples porque dizia que ter muitas coisas te prende, te tira a liberdade, que ele não era pobre, ele era sóbrio, isso sim. E, ao mesmo tempo, ele não fazia apologia à pobreza, tanto que, assim, contam histórias muito interessantes de quando ele foi ministro, antes de ser presidente. Ele foi ministro da Agricultura, Pecuária e Pesca. Ou seja, ele teve que justamente articular com latifundiários, que eram o foco da briga ali, que eram pessoas que teoricamente estavam contra ele, que ele estava contra, mas ele foi um grande articulador, tanto com eles quanto com os militares que fizeram ele sofrer. Nossa. Então ele passou a ser respeitado por muita gente, e aí virou presidente do Uruguai em 2010. Importante lembrar que o Uruguai
Na América Latina é o único estado realmente laico. Um presidente, quando assume, ele não jura sobre a Bíblia, eles acham isso um absurdo. Ele jura sobre a Constituição e sobre a sua honra, que são coisas muito importantes. E o Mujica era ateu. Então, isso é só um recadinho para quem está assistindo a gente e que também gostava muito do Mujica, não ficar espalhando cartoons dele encontrando Deus, Jesus, Papa, pela bondade dele, porque ele não teria gostado disso. E outra, ele não queria ser reconhecido como um mito. Ele acha que políticos não têm que ser mitos, têm que ser pessoas normais. E aí ele escolheu ser cremado e as cinzas enterradas com Manuela, sua cachorrinha que morreu em 2018. Ah, a Manuela que era uma cachorrinha de 3 pernas, É. por causa de um acidente que ela teve com ele e tudo, mas ela era fiel a ele e ele fiel a ela. Lindo, né? Então tem a história dos dois, quem quiser fazer pesquisa, que é uma coisa muito, muito bonita, eu acho que também mostra muito o caráter dele. E uma coisa que eu queria falar, já que a gente falou um pouco de política, essas coisas, é que isso é acima da política, né? É lutar pelo que é certo, é acima da política. E ele, muita gente, principalmente aqui nos Estados Unidos, você fala de Uruguai, você fala dele, a pessoa pensa, pronto, comunismo, não sei o que, não sei o que. Não é. Oposto. Não tinha nada a ver com isso. Ai. Ele lutava pelo direito das pessoas, sim, mas ele também lutava para que as pessoas tivessem tempo, que era o mais importante para ele, dignidade. Uma pessoa, para ter tempo, ela precisa de certas coisas básicas. Então, a parte de justiça social vem disso. É para todo mundo pensar assim, não para de querer ter, Ticaracatica. e começa a viver, sabe? Então, quando quem tem muito começar a viver, vai sobrar também para quem tem pouco, eles também vão conseguir viver. E aí vira um balanço. Então, acho que é isso. Como eu falei, né? Mais uma alma boa que se foi, uma pessoa boa e que seus ensinamentos sejam seu legado. Rebornem. Moda ou medo? Gente, vocês viram? Medo dessa moda, pra mim. Medo dessa moda, eu Medo dessa adorei. moda. Eu acho que tem muita coisa pra falar, Eu mas acho que fala tem o que muita você quiser. coisa pra falar, muita coisa pra falar, até porque Baby Reborn é um negócio que já tem há 15 anos, só que ficou mais, acho que mais de 15 anos, só começou a ficar famoso agora por causa das influencers que postam a nenezinha, oi mamãe, aquela coisa. Mas é um assunto delicado, não é tão simples, não é tão só o que você vê por aí. Vamos guardar esse assunto. Vamos, gosto. Festival de Cinema de Cannes proíbe nudes. Pelado, pelado, nu, com a mão no bolso. Toda nudez será castigada, diria Nelson Rodrigues. Quero só ver o que eles vão fazer de fato, né? Começou o festival essa semana Eu já. quero te perguntar o que é considerado nudez. Por quê? Nudez é, tipo, o que você tem que mostrar? É o bico do peito? É uma boa pergunta Ou, isso. tipo assim, o que é considerado nudez numa transparência? Num homem e numa mulher? Então, eu gostaria de saber qual o critério da nudez. Eles dizem que tem a ver com o decoro moral. Bom, o tapete vermelho do Festival de Cinema de Cannes é o tapete vermelho mais rígido que tem. Eles já têm códigos de vestimenta há muito tempo, desde sempre, desde que começou em X, não tem o ano mais, não me lembro, 1940 e tanto, sei lá. Mas é um festival muito rígido que exige black tie. E aí, mulheres começaram a aparecer com decotes muito prominentes ou com mamilos aparecendo, bumbum aparecendo, fendas muito reveladoras. E aí eles estabeleceram esse ano que, além disso, não mostrar nudez, não pode ir de tênis e não pode ir com vestidos ou roupas com caudas muito longas e muito volumosas que atrapalhem o tráfego e atrapalhem sentar. Mas também. isso tá certo, essa parte tá certa. Eu porque acho também. eu li sobre, tipo, o tempo que demora para as pessoas entrarem, tem que ficar na fila esperando um tempão, porque a cauda do vestido, porque aí você senta, você tá lá em cima. Então, mas isso é prático, tá? Agora, a nudez é uma coisa muito subjetiva. Ainda mais na França, que é conhecida por topless, por revolução sexual. Então, assim, I'm not sure. Eu não sei o que dizer. Eu tenho algo a dizer sobre isso. Diga, Eu acho diga assim, tudo. lá atrás, eles fizeram em 2015, há 10 anos, eles disseram, proibido rasteirinha, não pode mais rasteirinha, flat shoes, não pode mais flat shoes. Primeiro absurdo, porque
proíbe a mulher de estar confortável ou de ir com o que ela gosta. Não é só conforto, às vezes é estilo, proíbe a mulher de ir com o que ela gosta. A Julia Roberts respondeu muito bem a isso em 2016, indo descalça. Ela foi descalça como forma de protesto. Aí, o meu questionamento é, quando você proíbe a nudez de uma mulher, em cima da hora, preciso lembrar que foi em cima da hora, o festival começou essa semana, eles falaram dias antes, e essas mulheres, as pessoas, os estilistas, todo mundo que tá em volta, tá trabalhando para esse festival, já tá fazendo isso há meses. É um prejuízo financeiro enorme. É. Enorme. Então, primeira coisa é isso, e a segunda coisa é, de novo, uma maneira de controlar o que é corpos femininos, porque a nudez feminina ou a roupa, o que ela decide mostrar ou não num festival como esse, só ela que ganha, a indústria não ganha. E enquanto isso, ainda continuam explorando a nudez feminina no cinema, que é justamente sobre o festival. Então, justamente ao contrário, o que o festival é sobre. Então, de novo, eu acho que é um falso pudor, é uma coisa de controle, é uma coisa do retorno a essa moda que estão falando muito hoje, muito a ver com o conto de Aya ali, que é a coisa conservadora, fechada, de mulheres clássicas e cobertas como símbolo de elegância. Acho duvidoso. Eu, particularmente, não gosto. E aí eu vou citar o Mujica de novo, porque o Mujica, quando legalizou maconha no Uruguai, e ofereceram para ele, em uma entrevista, alguém acendeu um baseado e ofereceu para ele, ele falou, não, obrigado, eu não preciso de nenhum tipo de substância para pensar ou para falar. Então, ele não fez, ele fez o que ele achava certo, mas ele não fez uma coisa que tem a ver com o que ele usa, o que ele gosta, o que ele consome. Eu, particularmente, já te falei antes, eu adoraria ir com um vestidão, com muito tecido, porque eu acho muito lindo isso. Já não pode muito tecido. Mas eu vou te falar uma coisa, eu acho isso que é legal, você lutar pelo direito do outro, mesmo que não seja o que você gosta. O negócio do sapato, pode agora, Rasteirinha, eles mudaram essa regra e colocaram o tênis. Então, assim, como eles mudaram, porque a Julia Roberts foi descalça, teve uma outra que foi de chinelo, não sei o que, eu acho que vai acontecer a mesma coisa com esse negócio de vestido mais transparente, acho que vai chegar no meio termo. Porém, tá em cima da hora, eles estão perdendo dinheiro, e que nem você, eu não acho bonito também, acho que é uma oportunidade para se vestir um monte, mas deixa cada um ir como quer. Cada um vai como quer. Você proíbe? Ah, não, palhaçada. Febre de fakes, chocolates e tênis. Eu adoro chocolate. Gente, você gosta do pan? Eu gosto do pan. Pra mim é guardar-chuvinha, é aquele cigarrinho. Bom, eu gosto do gosto do chocolate, que é wax. Como é que fala wax em português? Cera. Da infância. É de infância. Então, eu não sou contra. Mas tá louca. Você comeu recentemente? Não, porque não comi. O ponto tem falado que tem piorado a qualidade do chocolate no Brasil. Então, mesmo esses que você gostava, eventualmente eles estão piores. Porque uma das coisas que estão fazendo é substituindo a manteiga de cacau, que era o que tinha em excesso nesses que você gostava, por óleo de palma, óleos mais baratos, coisas que barateiam a confecção do chocolate e que não fica nem tão saudável e nem tão gostoso. Então, esse é um ponto. Para ser chocolate, tem que ter no mínimo 25% de cacau. E se não tem que colocar sabor chocolate, mas mesmo esses não estão sendo adequados. Esse é o ponto. Não, e também o ponto aqui é que não é só o gosto, o chocolate coloca um negocinho, é que a qualidade tá ficando pior, tá tendo problema de contaminação. Isso. Então, existe outro lado de baratear da forma errada, que o consumidor se machuca, que faz mal pro consumidor. Eu acho que isso tá acontecendo. Agora, de tênis, o que você acha? O de tênis, o que tá acontecendo é aquela história dos super shoes. Você já viu esses tênisões com aquelas solonas? Que um monte de corredor começou a comprar, porque são tênis que tem mais, como chama isso? Amortecimento. Sim. E que ajuda você a ficar mais ali na pista. Você se mantém mais na pista. Então, as pessoas começaram a comprar esses tênis e tudo mais. E alguns atletas começaram a usar em competições. Até teve atleta que venceu competição usando esse tênis e foi desclassificado porque ele realmente melhora o desempenho. Esse negócio do fake mesmo do tênis é perigoso porque se você corre, você tá com um tênis que é feito para amortecer, isso. O tênis fake é feito de qualquer jeito, você vai lá e machuca o joelho, entendeu? Então, o que tá acontecendo é justamente isso. Porque a febre do super tênis começou a acontecer, esse super tênis é mais caro, porque precisa de mais tecnologia, literalmente, para fazer aquele solado que é mais especial, com mais amortecimento.
E as marcas B, C, D começaram a criar as suas versões fakes muito baratas. E as pessoas vão comprar, ele é até mais pesado. As pessoas compram achando que estão comprando um tênis desse, que talvez na primeira impressão, que quando você coloca, você fala, que bom. E aí você começa a usar, as pessoas estão tendo problemas sérios de coluna, de joelho, de tornozelo, torção, porque um tênis, imagina que ele é mais alto, ele não necessariamente foi construído seguindo a sua anatomia, a sua pisada. Então isso é muito sério, gente. Ficar comprando coisa fake... Só queria dizer, na minha época, a gente ia pro Paraguai comprar Nike. Você comprava os Nike do Paraguai. Eu comprava relógio da Madonna e relógio com o olho que piscava. Gente, não pode falar essas coisas, mas as épocas eram diferentes. Não, aquela época não chegava Nike no Brasil. É por isso, gente. Não é porque a gente tinha no Brasil. Não podia ter coisa importada. Não tinha nada disso. Somos filhos da ditadura. Não tinha Por Nike. isso que a Fabi se habituou a comer chocolate pan. Decodificando Dix e Daily. Você sabe por que começou isso? Essa história? Sim, eu já ouvi falar a história do que é Dix e Daily aqui na gringa, mas essa história do que começou no Brasil o papo... Gente, senta que lá vem a história. Ai, adoro. Vamos lá, fofoca, porque Fabi. é uma coisa High School Musical. Fabi fofoca. Fabi é fofoca, High School Musical. A Duda Guerra, que é uma menina influencer de 16 anos, eu acho que agora ela fez 17, mas vamos pôr 16. Ela se desentendeu com uma outra influencer, também de 16 anos, que é a Antonella Braga. Na minha época, a gente quebrava o pau, tipo, te pego lá na saída. Você saía da escola meio de fininho, mas não é assim hoje que se briga. É online. Não foi na vida real. Não, foi online. Aí... Por que elas brigaram? Porque o namorado da Duda Guerra é ninguém mais, ninguém menos que Benício Huck, filho de Luciano Huck e Angélica. E a outra mandou lá mensaginha no Instagram, posso entrar no seu Dix? Aí a namorada falou, o quê? Ela quer entrar no seu Dix? Aí já pensa que é uma coisa super pornográfica, né? Não era, gente. O Dix é uma conta privada no Instagram que você tem para os seus amigos mais próximos, que você posta umas coisas mais pessoais. Mas a menina ficou brava, foi lá, lavou a roupa toda suja online, ganhou milhares de seguidores. Aberto, então, não no Dix. Não, aberto. Ela fez tudo aberto. Ela foi, se jogou, ganhou um monte de seguidor. As duas ganharam um monte de seguidor. Só para falar que isso é um detalhe importante, porque as duas agradeceram depois que ganharam tantos seguidores para as pessoas novas. E ele é super, super, super privado. A família, o menino, a família, tanto a Angélica quanto o Luciano, protegem bastante, porque a Angélica cresceu nos olhos do público, então ela até escreveu sobre isso depois, falando que é muito difícil, então ela quis proteger. Só que quando ela pediu pro pessoal dela, a Angélica viu que estava estourando tudo e falou pro pessoal dela assim, vai lá, dá uma apagada nesse fogo aí nos comentários, não sei o quê. E alguém, porque, gente, não é a pessoa que faz. Alguém foi lá e, sem querer, deu um like num comentário falando mal da ex, que agora é ex-namorada do menino, e aí todo mundo achou que era ela. Então ela teve que vir a público pra falar sobre. Não foi ela. E aí virou essa coisa Gossip Girl, assim, virou esse rolo todo, que aí entrou outras influências, entrou outros papos, entrou outras brigas. Uma coisa que é importante desse assunto é, primeiro, o quanto é delicado para a saúde mental dos jovens serem influencers. Então, assim, se expor dessa maneira, porque jovem faz besteira, jovem briga, jovem grita, jovem bebe, jovem... Gente... Mas jovem gosta de encrenca. A gente erra quando a gente é jovem. Graças a Deus, na minha época não tinha Instagram, essas coisas, porque eu fiz um monte de besteira. Então, a gente está exposto quando a gente é jovem. Você fica exposto a essas coisas e não naturalmente tem ferramentas ainda para lidar com elas, né? Mas você quer explicar para o pessoal quais são aqui e no Brasil? Eu só conheço, eu conheço Dix, que vem de dixar, de deixar, são as palavras que vão diminuindo, né? Que nem a gente fazia desde sempre. Então, Dix vem dessa coisa de deixar e que é o post mais em off, assim, a gente deixa só para as pessoas mais íntimas, como a Fabi estava contando. E o Daily também é uma conta mais privada, não tão privada quanto o Dix, mas ela é mais privada, onde os jovens postam muito mais sobre o dia a dia deles, é uma coisa meio de rotina, e que eles também escolhem quem quer ver. Eu acho que esses dois modelos, pensando neles, porque eu tenho certeza que você conhece mais por causa das suas filhas, eu sem criança em casa, sem filho, adolescente, sem filhos, ponto. Eu tenho um adolescente cachorro, então eu não tenho esses problemas. O post que ele vê é o post que tá na rua. Ele
vai lá cheirar e falar, curte esse post, vou dar um like aqui, vou fazer um comentário. Mas o que eu acho desses dois, dessas duas novas formas de compartilhamento, elas têm a ver com o jovem buscando ainda pertencimento nos seus grupos, mas alguma forma de privacidade. Para mim, ainda quase que soa como um grito de a gente quer um pouco mais de privacidade, porque nem os pais seguem essas, né? Eles normalmente não permitem podem, que os pais sigam e vejam. Então, é aquela coisa de eu preciso ter isso, eu preciso ter alguma proteção, algo que seja só meu. Que a gente tinha com os nossos diários, com as nossas conversas no telefone, que os pais não ficam escutando no gancho, essas coisas. Hoje o mundo não está deixando, é um mundo sem privacidade. Então, para mim, tem um pouco disso, mas não deixa de ser perigoso, porque a gente viu o que pode acontecer quando a gente assistiu a série Adolescência, né? Sim, mas eu acho importante você falar do outro lado, de que também é importante que o jovem tenha a liberdade, porque muitos pais falam, não, meu filho, eu tenho a senha do Insta do meu filho. Não, você não tem, você tem a senha do Insta do principal oficial do seu filho. Mas porque o seu filho vai ter o que aqui é o spam, o spam é como se fosse o Dix, ou o dump account, que é onde você vai colocando um monte de foto todo dia, que seria o dele. Existem vários, tem vários tipos de account. Mas o que é que todo mundo vê oficial, esse é o que a mãe e o pai estão entrando. Não significa que você vai descobrir que o seu filho tem um Dix, outra coisa, e você vai ficar brava achando que ele está escondendo coisa de você. Não, mas essa criança, esse adolescente está procurando a identidade e precisa desse espaço e precisa desse, sabe? Então, eu acho também importante a gente ter um pouco de respeito, sabe? Pelo espaço do jovem. Eu concordo. Precisa de um balanço, tudo precisa de um balanço. É. Mas é isso, vamos deixar os jovens em paz, coitadas, porque todos eles, jovem a gente faz só besteira mesmo, deixa todo mundo chorar, gritar, brigar. Depois a gente se encontra no recreio, tá? Te pego lá fora. Freira bonita demais. Aline Gamache, ou Gamaki deve ser, não sei, uma freira brasileira que trabalhava no mosteiro San Giacomo di Veglia, lá na Itália. Ela sofreu uma denúncia anônima de desvio de verba, maus cuidados com a verba da igreja, e ela foi demitida. Acontece que a história não é bem assim só, né? Não, acontece que eu adoro essa história porque ela é uma coisa meio novela mexicana, uma coisa meio usurpadora, sei lá. Adoro. É uma história ótima, gente. Ela era madre abadesa, 41 anos ela tinha. Tem. E é bonita. Detalhe, ela é uma mulher considerada uma mulher bonita, o que já criou um bafafá lá dentro. No meio dos padres. No meio dos padres. E não é um bafafá do jeito que você tá pensando. Tipo, o cara falou pra ela, você é muito bonita pra ser freira. Pra ser religiosa. Pra ser religiosa aqui. Então já começa aí uma coisa novela mexicana. E envolve mais gente. Porque aí quem escreveu a carta anônima pro Papa pra que ela saísse? Foi pro Papa? Não foi pro Papa? Foi. Foi pro Papa? Eu achei que foi pro padre. Não, foi subindo, entendeu? Teve todo, tanto que ela fez depois, ela tá com auditoria, tudo, tem toda uma coisa. Ela já apresentou provas sobre as contas, que foram bem feitas. Ela falou, não tem nenhum problema aqui, nunca fiz nada de errado, administrei o dinheiro muito bem. Falam que tem a ver com agressão também, a gente não sabe de nada, mas a gente vai acompanhar a história da freira bonita, né? A última é uma boa notícia. Sobrenomes italianos VIP. Então, segundo o Ministério das Relações Exteriores e Cooperação Internacional da Itália, quem tem sobrenomes nessa lista que a gente está mostrando aqui para vocês, tem chance de furar a fila, passar na frente na corrida por um passaporte italiano, por cidadania italiana. Não significa que vai receber a cidadania italiana, né? É só maiores chances. Porque é óbvio que tem outros critérios para você virar cidadão de um país. Então, o meu sobrenome não está na lista, fiquei bem chateada, que é Puzo. Você é Puzo? Puzo, que quando chegou no Brasil virou Puzi. Tá. Onde tá o Puzi no seu nome, Fabiana? Bom, é que eu coloquei depois o Puzo, porque era o nome da minha avó. Tá. Mas, por exemplo, a minha tia, que é a Nicole Puzi, tem o Puzi no nome. Tá. Então, tem gente na minha família que tem. Mas você não tem, você não poderia. De casar, eu poderia. Tá. Então, meu irmão, por exemplo, tem cidadania italiana. Tá. Eu tenho um monte de tio, tia, todo mundo tem. Só que eu fiquei esperando. Aí trocou as regras e eu não posso ter neste momento com as regras novas, porque as regras são dos netos, enfim.
Então, eu agora tenho que esperar. Antes eu tava ok, ali podia pegar o meu tranquilamente. Mas com a pelo mudança, nome não. podia, você não usa o nome. Não, de casada não, mas tá. eu tinha. Eu esperei e bobeei, mas vamos ver como é que vai Curiate acontecer. pensam que é italiano, mas não é, é libanês. Mas eu podia fazer que nem o Brad Pitt no Bastardos Inglórios e mandar um assim, Curiate, que nem ele faz Gorlami, Margherita, Dominique di Coco. Mi scusi con me? Gorlami. Ancora una volta. Gorlami. Aí quem sabe vai. Quem sabe, quem sabe, quem sabe. É, Bom, é isso, Mia. Obrigada, viu? É sempre um prazer. Vamos decidir o tema. Já tem e-mail, né? Já falamos? tema bebê reborn, renascido. Vamos lá. Nenéns renascidos. Ok, as modas do bebê reborn. Fala você, porque você tá no lugar de fala de mãe. Eu não sou mãe. Não, mas... Você tem bebê reborn? Não, eu tenho medo de boneca. Até lembra quando eu era pequena, tinha aquelas bonecas de cerâmica. Não era cerâmica, era. De louça, né? De porcelana. De louça, porcelana. É. Gente, eu morria de medo, elas porque dão aquelas medo. eram mais próximas à cara de criança mesmo. Nossa. Não, pra mim aquilo ali já vinha com exorcista, assim. Total. Tipo, não. A Bebê Reborn, que já existe faz tempo, gente, não é uma coisa de agora ficou só famoso agora. Chama Bebê Renascida porque eles pegam plástico, refazem a boneca, pegam uma boneca, pedaços, são kits, e eles refazem para ficar mais parecida com um neném de verdade. E fica igualzinho. E tem de todas as idades, tem recém-nascido, tem prematuro, tem criança mais velha, tem todo tipo de boneca. Agora, Tem uma textura, um cheirinho, né? Meio de talco, uma coisa. o peso pode ter o mesmo peso que uma criança. Inclusive, existem pessoas... eu vi um caso de uma mulher que ela perdeu o filho. E ela pediu para a pessoa fazer com a carinha do filho que ela perdeu e o mesmo peso que o neném tinha. E ela fica com a criança. Alguns psicólogos acham isso bom e alguns psicólogos acham isso péssimo. Então, ficou uma coisa aqui nos Estados Unidos, esse caso foi nos Estados Unidos já faz um tempo. A boneca do bebê reborn, ela estava sendo usada para tratamento de pessoas com demência, com Alzheimer, pessoas que lembravam dos filhos pequenos, enfim. E também como uma forma de lutar contra o seu luto. Mas, como tudo vira uma coisa extra, ainda mais no Brasil, né? Porque aí as influências pegaram, começou a virar outra coisa. Mas o bebê reborn também pode ser uma coisa de colecionador, porque é uma arte. E até então, gente, tudo bem. Tudo que a gente falou até aqui. Quando que é um problema? Quando a pessoa começa a achar que é filho mesmo. Quando a pessoa acaba gastando o que não tem para usar a boneca, como uma mulher que ficou endividada está pagando a boneca, porque as bonecas chegam a quase 10 mil reais. E tem uma mulher endividada até agora é ótimo, ela vai pagar em 10 vezes, e aí começa a se endividar, porque vê a influencer, acha que está tudo bem. A influencer não está fazendo porque ela acha que é bebê, ela está fazendo porque ela ganha dinheiro. Views, ela ganha, isso viraliza. Então, a gente tem que tomar cuidado para entender o que é quando é um colecionador, quando é uma arte, quando está sendo usado como uma muleta, quando ele está sendo usado para ganhar dinheiro, como tudo na vida, assim. Enfim, tem gente famosa bastante aí tendo agora essa Baby Reborn. O que você acha? Então, eu acho complicado, né? Sim, dando um pouco de contexto, então a Fabi estava falando, isso existe faz tempo. Ela surgiu nos Estados Unidos na primeira metade dos anos 90, então faz bastante tempo mesmo. E ela era usada como mais uma boneca, até que descobriram dessas propriedades por conta de textura parecida, por conta do cheirinho, do peso, de tudo isso, tudo ser parecido demais com o bebê. Os usos começaram a ser também terapêuticos. Já existem estudos que dizem que brincar de boneca ajuda as pessoas, tanto meninas quanto meninos, a entenderem vínculo, a entenderem conexão. Então, quando falavam, tudo bem, quando a gente era criança, assim, menina brinca de boneca e menino brinca de carrinho, como se mulher nunca fosse dirigir e homem nunca fosse tomar cuidar das crianças. Mas, pensando como um todo, você aprender a cuidar de um outro ser, a cuidar de uma... Tudo bem que é inanimado, porque, obviamente, uma criança não consegue ter todas as ferramentas, os elementos que ela precisa para cuidar de algo vivo, necessariamente. Mas isso é muito bom.
Tem liberação de ocitocina. Brincar de bonecas ajuda a liberar ocitocina, que é o hormônio do amor. Então, tudo isso é ótimo. Quando chega para o reborn, por conta dessas características tão fortes, dizem alguns estudos que libera ainda mais. Então, ele tem realmente poder terapêutico junto a pessoas com demência, junto a pessoas que sofrem de ansiedade, de depressão. Então, eu acho que aí, como tudo nessa vida, assim, dosado e acompanhado, é muito, muito interessante. Acontece que você justamente falou um ponto que é o que pega para mim. Até que ponto a pessoa entende que aquilo é um boneco e não é um filho, e até que ponto a brincadeira dela extrapola para os que estão ao redor. Então, por exemplo, teve um caso no Brasil, em Campo Grande, de uma mulher que estacionou numa vaga de gestante porque ela tem um reborn. E aí teve uma briga ali. O problema está em tudo. O problema está na mulher de estacionar numa vaga de gestante porque ela tem um boneco. O problema está em quem denunciou, o problema está em quem brigou com ela e não entendeu que a mulher talvez tenha algum problema. O problema está em quem não cuidou dessa mulher, o problema está em tudo nessa história. Outra menina que é uma influenciadora, que coleciona bonecas reborn, que gasta de 2 a 4 mil reais com cada uma, tem várias, diz que faz histórias para jovens e crianças, então por isso que ela criou essa história. Isso não justifica, porque ela não criou uma história dentro de um estúdio, ela usou um hospital real para levar o bebê dela, dizendo que esse bebê estava com febre, que precisava ser cuidado. Então tá todo filmado ali, né? Pesou na balancinha, a enfermeira viu a febre, aí ele mamou e não sei o quê. E aí você fala, pô, até que ponto essa disrupção que ela causou num sistema de saúde que já é complexo, e vamos falar, é uma enfermeira, uma pessoa, a sala estava vazia. Desculpa, tenho certeza que tinha alguém esperando. Não pode, eu nunca vi na minha vida um hospital que não tem alguém esperando por alguma coisa. E aí entrou uma boneca para ser filmada. Por quê? Porque a menina ganha views, porque alguém talvez tenha ganhado alguma coisa junto nesse hospital. Isso tá errado, isso é uma coisa que tá extrapolando, e eu não tô falando só, não é a mulher e a boneca. É qualquer coisa que você sai ultrapassa o limite do indivíduo para afetar o seu entorno, tem que ser repensada, tem que ser regulada, tem que ser... Sim, mas aí o oposto também é verdade. Se não está incomodando outra pessoa também, Exato. Aí a gente tem que respeitar e não pode ficar dando hate para essas pessoas. Isso. Então tem que ter o balanço, o limite de tudo. Gente, teve uma mulher que ligou pro trabalho e disse que não ia trabalhar porque a neném estava doente. E o patrão tipo, mas você não tem filho. Era o bebê reborn. Então, assim, vamos ter limite. Eu acho que muitas dessas pessoas fazem para ganhar view. Isso. Acho mesmo. Eu acho que tem gente que faz para ganhar view e não pensa no efeito que vai ter nas outras pessoas, na pessoa que tá lá, não sei aonde, assistindo aquilo, se sentindo sozinho, muito carente, vai usar isso e vai se endividar. Então, assim, existe uma loja em Miami que vários brasileiros têm ido, que chama a Maternidade de Bonecas Macro Baby, em Orlando, desculpa. E é onde um monte de famosos foram, inclusive padre e tudo, para adotar uma boneca. Essas pessoas, muitas delas ganham dinheiro para isso. Então, assim, eu acho que se for feito como hobby, como coleção, e até mesmo com ajuda de psicólogos. Porque eu vou te falar. Não sozinho, com ajuda de psicólogos. Eu, se eu fosse uma médica que chegasse alguém no hospital com o bebê reborn, na pediatria, eu encaminhava para psiquiatria, porque essa sou eu. Mas não, desculpa, assim, eu tenho a minha opinião, eu concordo com tudo que você está falando. Eu tenho a minha opinião sobre isso. Eu acho que e aí ela não reflete necessariamente a opinião do programa da Fabi, mas eu acho que uma pessoa que está carente e que precisa de vínculos e precisa criar um propósito, ter um propósito na vida, existem outros recursos, existem recursos de apoio, círculos de apoio de outras pessoas, existe trabalhar num orfanato, existe cuidar de uma planta que é um ser vivo, existe ter um bichinho, existem muitas outras coisas que não vão te requerer tanto dinheiro, tanta dedicação, e não vão te levar para um extremo que pode ser perigoso se não tem esse acompanhamento psicológico. Sim, e adotar um bichinho, por exemplo, é comprovado que ajuda nessas mesmas coisas que a gente falou e que precisa, né? Então, assim, é complicado. Eu queria dividir com vocês aqui um pouquinho
sobre da onde que esse assunto começou pra mim, que foi na internet, que foi quando eu vi o Chico Barney, eu adoro o Chico Barney, Chico Barney. fez um documentário sobre isso. E no começo do documentário eu comecei a assistir, tipo, gente, que gente louca. E no final do documentário eu comecei a ver seres humanos que estavam ali falando de suas coleções, como um monte de homem tem coleção de um monte de carrinho, de bonequinho, de gibi. Então eu achei que isso foi muito importante pra mim, pra eu abrir a minha visão. E o Chico, ele mandou um recado pra gente. Vamos ouvir o Chico. Fabi e Sil, uma honra estar participando aqui do Contexto com vocês. Muito obrigado pelo convite. E, cara, eu fiquei fascinado por esse assunto dos bebês reborn. A gente já ouve falar dessa história faz um tempo e tal, mas algumas semanas atrás chegou ao meu conhecimento a história de uma cidadã que tinha sido chamada de maluca no shopping porque estava passeando com o seu boneco, com o seu bebê e tal. E aí eu entrei em contato com ela, a gloriosa Nani Reborns, e propus uma entrevista. Queria entrevistá-la, saber um pouco mais dessa história e entender um pouco mais esse universo. Eu sou um cara particularmente curioso assim, com as coisas, principalmente as coisas que parecem, num primeiro momento, esquisitas, né? E esses bebês ultra realistas, né? Que as pessoas colecionam, levam para cima e para baixo e tal. Eu achei um mundo fascinante, assim. Eu gosto dessas coisas sem julgamento. Eu me interesso de verdade, eu fico fascinado, eu acho engraçado, mas não de um jeito desrespeitoso, digamos assim. E aí conversei com a Nani, achei mó barato, divertidíssima, muita história boa. Ela tem um monte de boneco, e daí tem toda uma economia em torno dessa história do bebê reborn, que é desde a artesã que monta o bicho, o boneco, tem bicho também, mas o boneco, até quem pinta, quem faz a roupinha, quem negocia, quem faz, quem vende, e que tem um ecossistema muito vivo na internet, que são essas influenciadoras, que são essa turma que está viralizando, que elas são roteiristas, diretoras e atrizes. O que todo mundo está achando que é papo de maluco, que são mulheres surtadas que acham que o boneco é um bebê, essas pessoas estão mal informadas. Porque, na verdade, é um negócio chamado roleplay. Gostou do inglês? Roleplay. Que é como a rapaziada que brinca de RPG. São atrizes amadoras, no final das contas, que pensam em esquetes como a do Porta dos Fundos. Só que normalmente não são necessariamente uma comédia, elas repetem ali uma rotina de cuidado de bebê, de brincadeira de boneca, de não sei o quê. E isso tem comovido as pessoas de um jeito muito interessante. Dentro da bolha, elas se divertem com esse universo, de brincar, de fingir que aquilo é de verdade, mas elas sabem que não é de verdade. Pelo menos todas as pessoas que eu conversei sabem. E aí eu fiz, faz exatamente um mês, inclusive. Foi no dia 15 de abril que eu lancei um documentário chamado Bebês Reborn Não Choram, está disponível no YouTube, onde eu fui conhecer o evento que elas fazem, a doutora Andréia Janaína, que organiza esses eventos, ela é muito popular, muito, muito importante dentro dessa comunidade. E eles têm essa rotina, vão lá, se encontram, tem sorteio, tem brincadeira, tem troca de ideia, é uma comunidade, é um hobby como qualquer um. E eu, particularmente, olhando sem julgar, né, tem muita coisa que é engraçada, é divertido, né? É um negócio divertido, mas eu não acho que as pessoas precisem, tem essa necessidade, né, de tirar todo mundo que é diferente para maluco, para doido, não sei o quê. Tem visto cada análise, assim, que às vezes eu fico até meio apavorado. São só mulheres e homens também, tem papai reborn também, que estão se divertindo, arranjaram um negócio para ocupar a cabeça, né, que é meio que todos nós estamos fazendo.
enquanto aguardamos a hora do oblívio. Não é verdade? Muito obrigado pelo convite, adorei aqui, e, enfim, sou fã desde o Interligados, tá bom? Beijo, tchau. Obrigada, Chico, a gente te adora. Adoramos a sua participação, muito obrigada. Então, para mim é legal conhecer essas histórias, porque vocês viram que eu tenho uma visão um pouco radical, né? Eu acho, tem um outro ponto que me pega, Fabi, que é o quanto essa tendência reforça a crença de que uma mulher realizada é uma mulher que tem filho. Não sei se acaba despertando em pessoas que têm dúvidas sobre isso, porque assim, Sil, você não tem filho, né? Eu nunca tive dúvida. Lá atrás quis ter filho, depois quando eu não quis mais, eu nunca tive dúvidas. Mas tem muitas amigas minhas que não tiveram filhos e que elas falam, talvez, eu cheguei num ponto que eu tenho dúvida se eu deveria continuar não querendo, se eu deveria ter congelado meus óvulos. Tem gente que enfrenta esse tipo de problema. Então, o quanto a gente planta na cabeça dessa pessoa mais um fator para ela balançar, para ela equilibrar ali, e que não necessariamente é real. Não é real, na verdade, não é real. Uma mulher realizada não precisa ter filhos. A realização vem de várias outras coisas também. E sim, tem mulheres que sim se realizam tendo filho. Está certo? Também. E um outro ponto é a negligência que existe do sistema de saúde com mulheres de fato que engravidam e que precisam de um cuidado pré-parto, pós-parto. Um dado é que 67% das mulheres que são afetadas por problemas no parto são negras. Então, e aí a negra, a gente sabe que tem a questão da condição social no Brasil muito atrelada a isso. Então, todos esses fatores deveriam ser levados em conta quando a gente está falando de uma adoção. Adoção, usaram um termo que não é uma adoção, é uma compra, gente, é uma compra. Você está comprando um bebê, não está adotando, você não está resgatando, é uma boneca. Comprei uma boneca, não é nem um bebê. Então, tudo isso me deixa assim com a cabeça a mil. E a gente resolveu conversar com quem entende de cabeças a mil, uma psicóloga maravilhosa, a Carolina Salles, que veio contar pra gente se você ter uma boneca reborn tem pontos bons também, tem pontos ruins também. Como que é isso? Conta pra gente, Carol. Oi, Sil. Oi, Fabi. Oi, pessoal que está nos acompanhando aqui no Contexto. É um prazer estar com vocês, especialmente para falar sobre um assunto que está polêmico e merece a nossa atenção. Quais são os aspectos saudáveis e que aspectos merecem atenção no uso da boneca reborn? Bem, trata-se de um assunto novo. E eu gosto de formar a minha opinião técnica pautada em dados científicos e em evidências clínicas. Então, o que as pesquisas nos dizem a este respeito? A gente já tem evidências científicas de que o bebê reborn pode ajudar a aumentar a sensação de bem-estar em idosos com demência ou Alzheimer. A gente também tem observado em pesquisas que este bebê pode ajudar dando um suporte emocional para a mulher que está passando por um processo de perda gestacional ou que está enfrentando a infertilidade. A gente sabe também que a semelhança com o bebê humano, a aparência, o cheiro, pode fazer com que a exposição ao boneco por mais de 10 a 15 minutos, em que de fato haja uma interação, aumente os níveis de ocitocina, que é justamente o hormônio do afeto, dos vínculos. Então a gente já sabe que o bebê pode ajudar em todos estes aspectos. No que então que a gente precisa ter cuidado é justamente no uso deste boneco, porque se por um lado pode favorecer a elaboração do luto e da perda, por outro, ele pode prolongar o luto, ou inclusive colaborar para que a pessoa entre num processo de negação e de fato não elabore a tristeza, a dor, o pesar que está ali naquela situação. Um outro aspecto que também merece cuidado é quando há uma distorção cognitiva. O que é isso? Quando a pessoa passa a se relacionar com o boneco como se ele fosse um bebê real e inclusive passa a esperar das pessoas um cuidado com este boneco, como se ele fosse um bebê real. E aí a gente começa a ter algumas questões mais complexas nas relações e na vida emocional desta pessoa. Questões estas que merecem investigação e cuidado. Um outro aspecto ainda que merece a nossa atenção é quando o boneco reborn favorece um isolamento social e uma solidão.
porque algo está acontecendo com aquela pessoa e ela está usando aquele objeto como uma forma, talvez, de não se conectar com a dor, e aquela pessoa merece atenção e cuidado. Então, estes são os aspectos importantes de observarmos, lembrando que ainda há que se ter muita pesquisa científica e também observação clínica. Eu sempre adoro ouvir a Carol, Fabi. Ela é ótima, né? Nossa, maravilhosa. Obrigada, Carol. E a gente precisa Obrigada. mesmo de pessoas que entendem para falar mais sobre o assunto, porque é um assunto super complexo. Agora, o assunto fica mais complexo para mim quando eu vejo, primeiro, a gente começa a ver esses vídeos e se você assistir, essas pessoas têm milhões de seguidores. O boneco pisca, sorri, Nossa. faz um monte de coisa. Isso é um AI, é um Assustador. filtro de AI que faz com que a criança reaja de certas formas. Não é que o Isso- boneco faz. Não, o boneco não faz, é o filtro. É o filtro. Vai fazer daqui a pouco, E aí- mas... E aí vai fazer daqui a pouco. Então, existem empresas, por exemplo, a Baby Clone AI, que é uma empresa da Espanha, se eu não me engano, é da Espanha. E outras que estão estudando isso, colocar a inteligência artificial no bebê para que ele reaja, que ele chore, reaja a carinho, que ele tenha reações para poder ter vínculos humanos. E aí a gente vai perdendo isso do vínculo humano, né? A gente vai se comunicando e Reforçando isso, né? se apegando no boneco, se apegando na internet, se apegando Nossa. no AI, se apegando... Então, assim, isso é uma coisa que me assusta bastante. Imagina daqui a pouco coloca um chat GPT dentro de um Baby Reborn. E o Baby Reborn começa a Fácil. aprender e a se comunicar. E ele tá ali precisando do seu amor, porque ainda por cima ele foi colocado dessa forma. É tudo um pouco complicado isso. Fabi, é papo, é pano pra manga, vamos ver pra onde vai isso ainda. Vamos, tem muita coisa ainda para falar sobre esse assunto, mas a gente deixou aqui o nosso contexto sobre um pouquinho nossa opinião, enfim, é bom. A minha raiva. Posso começar com um coração quentinho, já que você falou de AI? Vai, se joga. A Fabi falou de inteligência artificial. Tem um coração que eu achei muito quentinho, feito com inteligência artificial, que eu adorei. Um novo curso lançado pela BBC Maestro, que é de literatura de mistério, de whodunit, né? Quem fez. Quem com matou, né? ninguém menos que Agatha Christie. A Agatha Christie, né, já morreu faz um bom tempo e com a ajuda de um staff de mais de 100 pessoas, incluindo a família dela, especialistas em literatura, acadêmicos, estudiosos da obra dela, criaram um curso de 2h30 de 11 aulas com ninguém menos do que a mestra do crime para ensinar a escrever, a fazer literatura de mistério. Eu achei isso tão legal porque teve aprovação, porque teve apoio de quem Mas o precisa. AI vai usar tudo que sabe sobre ela. E ela é animada, E ela aí foi animada. vai- Ela, a imagem dela, ela vai te ensinar. Vocês já fizeram masterclass? Eu já fiz vários cursos na E, gente, eu acho um pouco estranho. Eu não sei, eu já fiz vários cursos na Masterclass que eu adoro, inclusive um que eu amei, que era de literatura com o Neil Gaiman, que hoje é bem controverso, mas eu amava. Eu também amava ele. Amava. É aquela loucamente. coisa que a gente sempre Que fala, obra ódio. ou... Que ódio dele agora, mas eu fui até ver ele pessoalmente aqui, fazer leitura e tal. Mas enfim, fiz com o Neil Gaiman, fiz com o Judd Apatow, fiz com alguns cursos desse da Masterclass. E simplesmente é a pessoa num estúdio, num cenário, dando aula. E é isso que a Agatha Christie vai fazer. É um avatar, é a Mia. É uma Mia, mas é a Agatha Christie com tudo que ela mas fala, aí e é ela pegar ensina. tudo da pessoa e refazer a pessoa. Mas com a aprovação de todo mundo. Não estão fazendo, vamos ganhar dinheiro com isso. Não por causa disso, mas porque eu fiquei pensando, mesmo voltando ao negócio do bebê reborn, quando eu tava falando de colocar AI e tudo, eu pensei, imagina você, Deus me livre, perde um filho, aí você pega tudo que sabe daquela criança, reproduz aquela consciência, coloca no bebê. Olha que coisa Mas aí louca. você tá na consciência, você tá Black Mirroring a coisa. Eu tô Black Mirroring a coisa, porque na minha cabeça já tá uma coisa assim. Não tem consciência. Porque existem AIs que pegam toda a informação sobre uma pessoa, viva inclusive, etc., aprende e reproduz quais seriam, por exemplo, agora com tudo que eu aprendi de você, eu vou escolher o azul ou o verde, né? Isso, é isso. E seria isso. Mas isso só que controlado. Ela não tem vida própria, ela não vai estar por aí falando com todo mundo. Ela vai estar simplesmente dando essa aula. Então é um ambiente fechado. É como a Mia aqui com a gente. A Mia não tá solta conversando com as pessoas em nosso nome. Que a nem gente nada. saiba, né, Mia? Por favor. Mas é uma coisa no ambiente controlado. É um avatar dando uma aula. O avatar da Agatha Christie. Eu adorei porque eu acho que deve ser uma sensação muito boa
ouvir com o rosto dela, eu não sei, eu curti, é o tipo da tecnologia que eu acho que é inofensiva nesse caso. Eu acho que pode e ser fun. legal para coisa É histórica, pode ter muitas coisas bacanas. Eu ainda acho um pouquinho esquisito. Eu gostei disso que você falou. Imagina você ouvir a história, assim, um avatar do Napoleão te contando como foi comecei perder a a pensar guerra. nisso quando você está falando, tipo assim, você assistir uma aula de história com um avatar, com o pensamento, como ele reagiria hoje a tal política. Então, mas daí você está inserindo pensamento. E quando você insere o pensamento, ele já não é fechado. Você está dando a inteligência e deixando ele interagir com o povo. E não é isso que a Agatha Christie está fazendo. Entendi. A Agatha Christie não está interagindo na aula. É uma aula comprada que ela simplesmente vai entregar. É uma palestra. Tá, não tem interação. Eu acho um pouco esquisito, mas é o seu coração quentinho, então... Um dos meus corações quentinhos é esse. Você tem um quentinho? Eu tenho um quentinho de um filme, é quentinho, mas é um quentinho esquisito, de um filme que eu assisti, Sinners. Nossa, e depois ela fala de mim. Sinners. E é com... Por que me deu um branco agora? O Michael B. Jordan. Gente, não é que é com o Michael B. Jordan, é com o Michael B. Jordan e o Michael B. Jordan. Ele faz 2 papéis. E aquele homem merece fazer todos os papéis do mundo, porque sim, ele é um gato. Mas a questão do filme, que é muito interessante, é porque ele é um filme que fala sobre ancestralidade, é um filme que fala sobre racismo, é um filme que fala sobre justiça social e, ao mesmo tempo, é um filme de terror. Que eu não vou contar aqui para não dar spoiler do que é, porque eu fui assistir e gostei de ficar surpresa sobre o que era, mas o filme é muito bom. Mas tá escrito na sinopse sobre o que é? Eu não li, mas foi então bom pra mim que eu não li, spoiler. porque eu cheguei lá, então não é spoiler. Não. Tem até vampiro no filme. É vampiro. Gente, é muito bom, e é muito bom porque você sai pensando, são tantas camadas. Se eu puder comparar com alguma coisa, eu vou comparar com o show Them, que é um show que é sobre racismo e mostra os brancos racistas como os monstros, né? E é mais ou menos... isso, de certa forma, mas de uma forma muito profunda. Tem uma cena de música que mostra essa coisa de ancestralidade, que junta várias gerações através da música, que é uma das cenas mais bonitas que eu já vi na minha vida num filme. É mesmo? Eu preciso fazer uma pergunta que não quer calar, porque eu sei que você foi no cinema em comemoração ao aniversário do seu marido. Sim. Mas... pelo que eu sabia um pouco, seu marido não é muito fã de terror. Não. Eu fui pra mim mesma. Olha, claro. o presente. Depois a gente foi no karaokê. O aniversário é seu, Ralph, e o presente quem ganha sou eu. Não, a gente foi no cinema, a gente foi jantar, a gente foi no karaokê, depois a gente veio pra casa, entendeu? Tá bom. Happy birthday. Tá bom. Então Happy tá bom. Então ele esqueceu que o filme é de terror. Mas você sabe que ele gostou desse filme. Tá bom, porque eu achei que ele fosse sofrer. Não, mas ele gostou, porque o filme realmente tem muita camada. Você não tem como sair sem estar pensando 1000 coisas, assim. Vale a pena assistir. Que legal. Foi a minha dica no meu coração quentinho. Bom coração quentinho. Eu tenho outro coração quentinho que é nosso, que é muito especial porque a gente foi num evento muito legal na semana passada, um evento de wellness, a convite da revista Organic Spa aqui nos Estados Unidos e da Wanda Malhorta, que tem um trabalho lindo com as Crunchy Mama, né? Box. Crunchy Mama Box. E também lançou um livro agora. E, gente, ela faz o maior sucesso aqui com essa coisa de produtos orgânicos e mil coisas legais. Né, que ela tem, que ela vende, ela tem um selo que credencia marcas que são super legais, orgânicas e naturais e clean, limpas, né? Para poder vender para gente, para o consumidor final, depois de ser verificado, depois de ter certeza, assim, que a embalagem é biodegradável, que a coisa é natural mesmo, é muito bacana. E por que é especial? Porque ela é brasileira. Mulheres brasileiras vencendo nos Estados Unidos. Pois a gente gosta muito e apoia. Sim. Aqui umas cenas para vocês do evento, que foi demais. A gente, assim, conversou com muita gente, a gente descobriu muita tecnologia nova. A gente ganhou um monte de presentes. Vocês estão vendo a minha sacola aí abrindo, que a Fabi também ganhou tudo que eu ganhei. Gente, quer me deixar feliz é me dar lembrancinha em festinha. Adoro também. Eu adoro um presentinho. Recebido, gente. Recebido. Manda os recebidos que a gente gosta muito. Que Pode mandar. Gosta, e a gente mostra aqui, a gente fala. Então, né? A gente é caprichada nisso. Olha, demais o evento. Quando forem saindo as coisas tecnológicas, porque a Fabi e eu vamos fazer umas experiências e a gente conta pra vocês. Aguardem, fiquem com a gente no contexto, porque vai aparecer tudo aqui, né? Pois é. E coração peludo? Coração peludo tem a ver com o que você falou agora do Sinner. Tem um coração peludo muito sério. A gente recebeu muita reclamação com os nossos spoilers.
A gente adora fazer um spoiler, a Fabi tá com vergonha agora, porque o último foi dela. Mas não tem problema, porque a gente entendeu a sua reclamação, a gente acatou o que vocês disseram e a gente teve uma ideia. A partir de agora, os nossos spoilers virão não apenas com o carimbo na nossa cara, spoiler alert, mas também eles ficaram. O spoiler durante o tempo todo vai ficar preto e branco. Assim que estiver passando rápido, quando vê mudar de cor de volta pro colorido, é que já está seguro de assistir. Olha que maravilha. Pois é, gente, desculpa, tá? Se eu dei algum spoiler. Eu também dei. Sorry. Sorry, not sorry. eu tenho um quentinho só pra lembrar, porque tem um muito que legal que eu vi um filme, você falou de filme, eu vi um muito legal também no Netflix esse fim de semana. Ele não é que é muito legal, mas eu gosto da história porque é uma história real. Eu amo coisas de histórias reais. Se chama Nonas e é um filme do Vince Vaughn. Ele tem a Susan Sarandon, ele tem vários outros atores muito legais e ele é a história do Joe, que é um cara que é filho de mama, de nona italiana, de família italiana aqui nos Estados Unidos e que há muitos anos, depois que a avó já tinha morrido, a mãe faleceu, ele sentiu necessidade de fazer alguma coisa em homenagem à mãe dele e ele comprou um restaurante. Isso nada é spoiler, tá, gente? Porque essa é a história do restaurante, então desculpa, não é uma história verídica, esse restaurante é conhecido aqui. Tal. E aí ele comprou um restaurante, reestruturou e deu o nome de Enoteca Maria, a Maria é a mãe dele. E ele teve uma ideia brilhante. Ele começou a trazer nonas, avós italianas, primeiro, para cozinhar. Ele queria que você se sentisse em casa quando fosse lá e que você lembrasse do sabor da infância e resgatasse as receitas que te fizeram feliz, que te fizeram viver numa família feliz. Então, essa é a história do filme. Depois, a Enoteca ainda existe, ela fica em Staten Island, aqui na nossa região, né, no Tri-State Area, aqui em Nova York. E hoje ela emprega nonas ou vovós de todas os diferentes países, culturas. Eu falei, nossa, eu vou falar backgrounds, eu não tô sabendo falar português. Não, mas você vai comer todo tipo de comida. Imagina que delícia, você vai, tem uma vozinha da China, tem uma vozinha da Índia, tem uma vozinha brasileira, gente, que mineirinha. Gosto de comida de vó, gosto de comida caseira, é isso, é uma coisa bem de sentimento. E tanto que faz tanto sucesso que a gente nem consegue reserva. É o tipo de lugar que você vem pra cá, se você quer ir, faz a reserva assim muito antes. E agora, se você liga no restaurante, ele tá dizendo, desculpa, o telefone tá tocando sem parar, eu não consigo mais atender. Então, aguardem, que é outra coisa que Fabi e eu vamos trazer aqui pro contexto pra vocês, porque a gente tem que comer essa comidinha, né? Ai, sem dúvida. E acho que é isso. Pra terminar, só fiquem aí com os peladões. Tem peladão, Fabi? Tem peladão? Vai voltar a World Naked Bike Ride. É uma corrida mundial de gente pelada, de bicicleta, né? As pessoas andam de bicicleta em Londres, em Portland, a maior até agora. Mas fica lá onde fica quando você tá vestido. Ela não sai do mesmo, ela não muda de lugar. Não muda de lugar. Eu fico pensando no fiofó suado. Não pega a bicicleta de aluguel sem dar uma limpadinha. Gente, e se você tem um acidente, o negócio, tipo, entra onde não pode entrar? Eu não tô conseguindo pensar mas a roupa não protege logístico. De tudo isso? Só a roupa te protege de acidente? Não. Mas sei lá, você tá ali naquele negócio assim, ó. Aquilo dói, aquilo queima, aquilo assa. Mas a gente é a favor, a gente não vai, mas a gente é a favor. A gente é a favor. A gente quer ver, mandem nudes pra gente. A gente quer ver os nudes, a gente quer ver você no seu bike, a gente acha o máximo. Peladões. Ela aconteceu a primeira vez em Zaragoza, em 2001, e hoje rola em vários países e vários lugares. Uma das maiores foi a de Portland, se eu não me engano. Teve mais de 10 mil pessoas. E é isso, gente. Fiquem com os peladões. Ah, não, fiquem com... Vamos deixar eles como rica? Vamos, os peladões são bons, mas eu acho que hoje a gente pode deixar com um pensamento especial. Fica como rica e beijo pra vocês. Até. Até mais. Obrigada, gente. Não esquece de inscrever, etc., dar like, por comentário e apoiar a gente aí. Beijos. La vida no es solo trabajar. Hay que dejarle un buen capítulo para la locura que tenga cada uno. Sos libre cuando gastas tiempo de tu vida en cosas que a ti te motivan, que te gustan. Que a uno puede ser jugar al fútbol, otro pescar, otro investigar una molécula, otro el arte, qué sé yo. Somos distintos. Pero tener una causa, tener una pasión, y eso lleva tiempo. Es una filosofía de la vida. La filosofía no está de moda porque
no se cobra. Pero hay demasiada infelicidad en el mundo. No solo pobreza, hay pobreza acá y en el alma. Para sentir las cosas hay que dedicarles tiempo también. Y el problema, ¿en qué gastas el tiempo de tu vida? ¿En qué gastas el milagro de haber nacido? Si no te haces la pregunta, no te preocupes. Y el mercado se va a encargar y te vas a pasar toda la vida pagando cuentas y comprando cosas y hasta que seas un viejo destruido. Y tú no compras con plata. Compras con el tiempo de tu vida que gastaste para tener esa plata. Pero el tiempo de la vida no se repone. La vida es una aventura.